Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães e hoje a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre uma parte do cérebro, né, que comanda a motricidade. Então, um conjunto de fibras que saem lá do cérebro, que vão chegar até a placa motora lá no músculo para realizar a motricidade voluntária. Eu estou falando então do trato córtico espinal. Então vamos lá. Muito bem, o trato córtico espinal é um trato que as fibras iniciais elas saem predominantemente lá do giro, né, pré-central, que a gente também denomina a área 4 de Brodmann. Porém, a gente tem fibras que vão entrar nesse conjunto, né, de axônios que vão sair lá da área 6, que é uma área pré-motora, da área 5, localizada lá no lobo parietal, e bem como, curiosamente, fibras que saem do giro pós-central, que é da área 1, 2, 3 de Brodmann, que está envolvido com sensibilidade. Porém, essas fibras que não são oriundas, né, provenientes da área 4, elas são fibras modulatórias, elas não têm função motora, mas a gente sabe que é descrito que elas também vão estar participando desse trato. Então, o neurônio mesmo, ele é origem lá numa camada, né, na camada piramidal. A gente tem duas camadas bem desenvolvidas nesse córtex motor, né, que é a camada piramidal externa e interna, que vão estar produzindo a grande quantidade de axônios que vai no caso, constituir o trato córtico espinal. Então, uma vez que essas fibras saem, né, da área 4, elas vão passar na coroa radiada, que é essa parte de substância branca do cérebro, entre o córtex e o diencéfalo. Então elas vão se agrupar, então vai chegar no ponto que elas vão se condensar numa parte muito próxima das outras e vai passar na cápsula interna, né, no ramo posterior, que antigamente falava perna posterior, então ramo posterior. Então nesse ponto, geralmente, as lesões do trato córtico espinal são muito graves, né? Mesmo que seja um AVC isquêmico pequenininho, lacunar, por exemplo, o paciente tende a evoluir com hemiplegia contralateral, é coisa muito grave, né? De modo geral, do ponto de vista de déficit motor. Uma vez então que as fibras estão passando pela cápsula interna, ramo posterior, elas vão dirigir, passar no mesencéfalo, ela passa no pedúnculo cerebral, uma vez vai alcançar a ponte, na região anterior da ponte, e no bulbo há um fenômeno, né, lá na pirâmide do bulbo, há uma decussação, ou seja, as fibras, boa parte delas, em torno de 75%, 90%, vai cruzar a linha média. Então o trato querocórtico espinal ele vai ter uma divisão, então por isso ele vai ser dividido, vai constituir dois novos tratos. Ele tem um trato córtico espinal lateral, esse que cruzou, que é o mais importante, e o trato córtico espinal anterior. O córtico espinal anterior ele desce, né, ele continua descendo, geralmente ele termina na metade da coluna torácica, uma função de menor importância. E o córtico espinal, lá no bulbo, ele decussou, 75%, 90% das fibras, vai constituir, né, o trato córtico espinal lateral que desce no funículo lateral da medula espinal. E o córtico espinal anterior ele desce, né, no funículo anterior. Então a gente vai ter o trato córtico espinal lateral, ele vai descer no funículo lateral e ele vai fazer uma sinapse com um neurônio localizado na coluna anterior da medula. Só recapitulando, na medula espinal a gente tem uma parte interna que é constituída de substância cinzenta, que tem um formato de borboleta, que vocês já viram. Então a coluna anterior é onde se posiciona, está localizado o neurônio motor inferior. Então esse trato córtico espinal desce, vai fazer uma sinapse aí, e daí vai sair as fibras que vão deixar a medula espinal nas radículas anteriores. As radículas anteriores vão se agrupar, formando a raiz ventral, ou raiz anterior,
e vai entrar na constituição do nervo espinal. E o nervo espinal, então, essa fibra ela vai se deslocar até a placa motora, onde vai, né, exercer a função de motricidade voluntária. Então, isso aí que eu queria passar. Isso aí eu trato córtex espinal do ponto de vista da via motora. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco aí sobre, né, a parte neuroanatômica dessa via.